Já ouviu a expressão "o corpo fala"? E é verdade, o corpo exerce um papel importantíssimo na nossa oratória. É sempre bom lembrar que as nossas decisões são emocionais. Nós não tomamos decisões racionalmente. O que acontece é que as informações, dados, números, eles podem nos levar a uma conclusão lógica. E essa conclusão lógica é que vai ser a melhor decisão. Mas é o sentimento de segurança que nos faz agir e fechar um negócio, em dar um fim para um projeto ou aceitar uma proposta apresentada. É um sentimento de confiança, portanto, é emocional. Nossas decisões são emocionais. E é por esse motivo que foi feita uma pesquisa há muitos anos que revelou que a comunicação recebe influência muito maior da linguagem corporal, em segundo lugar do tom de voz e da emoção na fala, claro, e em último lugar da mensagem em si, do texto em si. Na pesquisa, chegaram à conclusão de que 57% da influência da comunicação é fruto da linguagem corporal, 36% do tom de voz e apenas 7% é influenciado pelo texto da mensagem, ou a mensagem propriamente dita. E a grande dica que eu quero dar para você nesta aula é esta. Você vai aprender a pegar um atalho no processo de decisão da sua plateia e conquistar mais confiança do seu público através da sua linguagem corporal. Tem muita gente que se dedica demais para criar seus projetos, suas teses, dissertações ou trabalhos científicos e acredita que vai convencer os seus ouvintes através dos dados, do texto, das tabelas, dos gráficos, da mensagem. E essas pessoas acabam se dedicando demais ao conteúdo e se esquecem da embalagem. E é a embalagem que é a nossa expressão corporal. É a embalagem que acaba vendendo muito mais, você sabe. A menos que você vá apresentar uma proposta ou um trabalho por telefone, ou só por voz, né? Só vão ouvir a sua voz, normalmente toda apresentação envolverá a sua imagem frente a um público. O que você precisa fazer para cuidar da sua imagem corporal numa apresentação? Eu vou dar alguns pontos aqui que eu quero abordar nesta aula de hoje. Primeiro ponto é a postura. E eu já começo dizendo que a sua postura tem que estar adequada à mensagem e à emoção que deseja transmitir. Se a tua intenção for passar uma imagem de que você está bem apoiado nas suas ideias, que está equilibrado, o seu corpo tem que refletir esta mesma imagem que você quer transmitir. Ou seja, você deve estar equilibrado, bem apoiado. A maneira de demonstrar isso é com o seu peso distribuído por igual nas duas pernas, o corpo ereto e preferencialmente parado. Você pode e até deve se deslocar durante uma apresentação. Entretanto, procura parar por alguns segundos que seja em alguns pontos da sala ou do palco. Quando o orador se desloca demais, sem parar, ele transmite ansiedade e insegurança para quem o assiste. O fato é que o próprio orador acaba que não tem esta noção. Olha, o orador não está tendo a imagem dele mesmo. É só através da gravação que vamos ter o feedback verdadeiro. Também existe o orador que se apoia apenas em uma das pernas durante um tempo, depois apoia numa outra perna e começa a balançar de um lado para o outro num movimento pendular. E esse movimento pendular, este pêndulo, vai transmitir instabilidade para a sua plateia. Quem te assistir vai acabar notando uma pessoa pendular. Quando o corpo é perfeitamente estável, a percepção da mensagem também é estável. E quando nós estamos com o corpo instável, a mensagem é percebida de maneira instável. É como se as suas opiniões
fossem instáveis. As suas pernas não devem estar nem abertas demais, o que vai transmitir uma imagem deselegante, e nem juntas, encostadas uma na outra, o que acaba por prejudicar o seu equilíbrio, a sua base, a sua estabilidade. Mantenha os seus pés levemente afastados, levemente, na largura do seu quadril de preferência. Quando você mantém também a tua cabeça erguida, nem com a cabeça baixa, curvada, e nem com a cabeça erguida demais, porque erguida demais parece arrogante, baixa demais parece humildade demais. Tem que ter muito cuidado com a postura, o equilíbrio da tua cabeça, para que a tua plateia também tenha essa imagem em relação à sua pessoa. Evite falar com os ombros caídos, principalmente quando deixamos os braços para baixo. Isso é muito normal, acaba que a gente, quando baixa os braços demais, os ombros ficam relaxados e caídos, o que acaba transmitindo uma certa simploriedade. Para você erguer os ombros e manter uma postura adequada, experimente manter os seus braços flexionados, cotovelos afastados do tronco, com as mãos próximas uma da outra. Olha, por falar em mãos, o segundo ponto que nós vamos falar é sobre gesticulação. Ou seja, esses seus braços flexionados vão melhorar a sua postura e facilitar os seus gestos. Olha como é importante a gesticulação. Para complementar a postura, para complementar a imagem do seu corpo que a plateia vai ter, use os seus gestos de maneira ilustrativa, de maneira natural. Os gestos não podem ser mecânicos ou ensaiados. Eles servem para ilustrar as nossas ideias e deixar a nossa fala ainda mais visual. Se você falar de um determinado assunto que se refere ao passado, você poderá apontar com o polegar para trás, no momento exato daquele trecho em que você se refere ao passado. Uma dica interessante é manter o seu gesto na posição por alguns segundos e durante o restante da mensagem, para que só depois você retorne a essa posição de repouso. Por exemplo, imagine o seguinte texto: quero dizer para vocês que algumas semanas atrás nós recebemos a nossa encomenda de estojos. E aí você fez a gesticulação no momento exato. Evite manter as mãos cruzadas ou esfregar as mãos. Jamais deixe as mãos nas costas ou no seu bolso. Mantenha sempre a abertura e lembre-se de manter os braços flexionados e os cotovelos afastados do seu tronco. Isso vai dar mais abertura à sua imagem de orador e você vai ocupar melhor o seu espaço. Eu lembro que alguns gestos são muito poderosos e devem ser utilizados para trazer a plateia ainda mais para perto de você. Se possível, durante uma apresentação, exiba a palma da sua mão na direção do seu público. Exibir a palma da sua mão transmite muita honestidade, transmite transparência. E um outro gesto também muito poderoso é estender a mão na direção da sua plateia. Quando nós estendemos a mão na direção do nosso público, na direção de uma outra pessoa, estendemos o nosso braço, é como se fosse um aperto de mão. Ou seja, automaticamente o nosso interlocutor, a pessoa que nos assiste, vai receber uma mensagem interna de que aquilo é um aperto de mãos. Entretanto, com a distância que ele está, é óbvio que ele não vai estender a mão também de volta, não vai ficar essa situação do vácuo. Ele vai simplesmente ter a mensagem subliminar. Agora, um outro recurso da sua linguagem corporal e que muita gente se esquece de praticar nas apresentações, olha, um recurso muito simples, um recurso que abre portas, é o sorriso. Manter um semblante agradável durante a sua apresentação. Repare, olha só, eu não estou sugerindo aqui que você ria, que dê gargalhadas na apresentação, não é isso. A ideia é apenas sorrir, manter um semblante leve, erguer o rosto durante a fala. Isso vai promover um efeito de espelho na sua plateia.
Isso vai fazer com que o seu público fique mais descontraído com a sua palestra ou com a sua aula. O sorriso promove uma sensação de bem-estar. É uma relação de causa e efeito mútua. Quando nós estamos felizes, nós sorrimos. E quando nós sorrimos, acabamos por nos sentir felizes. E é verdade. Experimenta sorrir agora mesmo. Vai, coloca um sorriso no rosto. Coloca um sorriso no rosto. Agora, tenta lembrar de uma sensação desagradável. Enquanto estiver este sorriso no rosto, esta sensação não vem. Dificilmente o sentimento triste conseguirá vir e ser vivenciado enquanto temos um sorriso no rosto. Agora, se por outro lado, você mantiver sua face contraída, com o rosto carrancudo, com raiva, e tentar lembrar de um sentimento alegre, cara, impressionante, esse sentimento alegre não vem e não consegue ser experienciado. Treine o seu sorriso para que as suas apresentações se tornem ainda mais agradáveis. Sorria para a sua plateia e a sua plateia vai sorrir de volta para você com toda certeza. É automático, isso se chama rapport. Dessa forma, toda a experiência da tua palestra vai se tornar mais leve e as pessoas vão ficar mais entusiasmadas com a sua oratória. Um outro benefício de sorrir durante a sua fala é que você irá se sentir mais confiante e o seu cérebro vai receber a mensagem de que você está bem, porque quando nós sorrimos, nós nos sentimos bem. E com isso vai diminuir o seu medo e, consequentemente, a adrenalina, como nós falamos anteriormente. E para concluir esta aula de linguagem corporal, quero te dar a dica do olhar na sua oratória. Para onde olhar e como olhar durante a sua fala. Eu já ouvi algumas pessoas me dizerem que seria bom olhar para um ponto no fundo da sala e ficar ali olhando para aquele ponto. Outras pessoas me dizem que devemos olhar para a mesma pessoa o tempo todo. Tudo isso está errado. Falar em público significa falar com uma pessoa de cada vez. Não importa se nós temos 10 pessoas na plateia ou se nós teremos 200 pessoas nos assistindo. A dica é a mesma. Olhe para uma pessoa de cada vez, por tempo suficiente para criar aquela conexão com a pessoa. Depois, dirija o olhar para um outro participante da plateia, olhe por um tempo para aquele participante da plateia. Mantenha o seu olhar com uma pessoa de cada vez e olhe para áreas diferentes do seu público. Dirija o olhar para o fundo, olhe para a esquerda, olhe para a direita. Enquanto fala uma frase, você olha para uma pessoa, depois você olha para outra pessoa e fala uma outra frase e continua a desenvolver o seu raciocínio. Evite aquele olhar pulverizado, aquela coisa de querer olhar para todos os lados ao mesmo tempo, porque você não vai alcançar o resultado que nós queremos. E o resultado que nós queremos na nossa oratória é aquele sentimento de confiança, sentimento de conexão. E mesmo quando nós não estamos olhando para uma determinada pessoa, ou seja, quando estamos olhando para uma outra pessoa, as pessoas da plateia percebem que há um olhar fixo, estável, seguro na direção de alguma outra pessoa. E é aí que nós iremos transmitir segurança. As pessoas confiam mais em quem mantém um olhar estável, olhos nos olhos. E quando alguém fizer uma pergunta para você, inicie a resposta olhando na direção de quem lhe fez a pergunta. Entretanto, continue a dirigir o olhar para outras pessoas da plateia. E aí você conclui o seu raciocínio, conclui a sua resposta, olhando de volta para aquela pessoa que te fez a pergunta inicialmente. Alguns palestrantes perdem o controle da sua apresentação, e é isso que você tem que evitar, quando vão responder a uma pergunta e ficam olhando somente para aquele participante que fez a pergunta. Aí o que acontece? Os demais participantes começam a se dispersar, eles se sentem abandonados.
e acabam por desviar a atenção. Acabam pensando em outras coisas ou até conversando entre eles. Como nós dissemos no início desta aula, o corpo fala muito e transmite muito da nossa comunicação.